Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de introdução à programação. Nessa aula, a gente vai começar a falar sobre subprogramação, tá? A subprogramação é talvez um dos principais conceitos utilizados em programação. E claro que a gente vai discutir mais a fundo o que é isso, tá? Mas brevemente, subprogramação nos dá uma habilidade de organizar ou estruturar melhor os nossos programas, criando rotinas ou subprogramas que vão executar tarefas bem específicas, tá? A gente vai começar nessa aula a falar, assim, dar algumas noções básicas, a gente vai fazer várias aulas sobre isso. Então, nessa aula a gente vai falar apenas de noções básicas para vocês e falar mais especificamente sobre funções sem parâmetros ou argumentos, tá? Bom, vamos lá. Bom, só recapitulando um pouco, tá? A gente já viu bastante coisa ao longo desse curso. Então, a gente começou lá no começo do semestre falando sobre algoritmos sequenciais, que eram algoritmos que basicamente faziam algum tipo de entrada e saída, né? Liam dados do usuário, imprimiam dados na tela, por exemplo, e realizavam, vamos supor, operações aritméticas, coisas do tipo. Então, existia só um fluxo de sequência, né? Um fluxo sequencial, uma operação depois da outra, e essa sequência era sempre a mesma, não havia nenhum tipo de desvio na execução, tá? Logo depois a gente viu algoritmos de seleção, então algoritmos onde a gente podia fazer a seleção de comandos com base em condições lógicas, aqueles algoritmos onde a gente usou if else, switch case, por exemplo, tá? Então, esses eram os algoritmos com seleção, o primeiro conceito que a gente viu. E depois, um segundo conceito que nos permitiu também avançar nos nossos programas foi o conceito de iteração. Esse conceito de iteração, para executar iteração ou fazer repetições, né, fazer os programas repetirem conjuntos de comandos, a gente viu alguns comandos específicos, como por exemplo for, while e do while, tá? Então tem aí várias formas de se escrever programas, né, com sequência, usando seleção ou usando repetição, que definem o tipo de programação que a gente faz, que em geral também é conhecida como programação estruturada, tá? Além disso, a gente viu como manipular dados, né? Então a gente viu primeiramente lá variáveis simples, mas depois a gente viu também variáveis compostas, né? Ou na verdade grupos de variáveis ou conjuntos de variáveis, formas de definir conjuntos de variáveis que são o que a gente chama de arranjos, tá? Então a gente viu arranjos de uma dimensão, que a gente chamava lá de vetores, a gente viu arranjos de uma dimensão também, que a gente chamava de strings, que era um caso especial de arranjos unidimensionais para armazenamento de texto, bastante utilizado e tem várias particularidades, várias funções. E a gente viu também matrizes, tá? Então tudo isso a gente viu, tudo isso associado, né, às estruturas de dados aí, de arranjos associadas principalmente às estruturas de repetição que a gente em geral usa para acessar essas estruturas de dados indexadas aí. Tudo isso continua valendo, tá? Tudo isso a gente vai continuar usando daqui para frente, então é bom que vocês tenham isso bem claro em mente, né? Que vocês conheçam esses conceitos aqui bem, porque daqui para frente a gente vai avançar em cima desses conceitos e ver algumas coisas novas, que no caso é o conceito de subprogramação, tá? Então, é bom que vocês tenham isso em mente, que vocês tenham esses conceitos claros. Se vocês não tiverem, deem uma revisadinha aí para ficar com tudo em dia, certo? Algumas propriedades de algoritmos ainda, tá? Então, a gente viu que os algoritmos eles têm lá um estado inicial, por exemplo, que é uma condição inicial, algo que faz parte da definição do problema que a gente quer resolver, por exemplo, alguma coisa que eu não sei, que eu gostaria que o algoritmo me dissesse, né, por exemplo. Os algoritmos eles têm uma sequência lógica infinita de ações, que são em geral a gente vai traduzir essas ações aí depois para comandos em linguagem de programação, então a gente já viu bem como fazer isso ao longo do semestre. Os algoritmos têm
dados de entrada, então o usuário em geral, no nosso caso, é a pessoa que fornece os dados de entrada, é o usuário que vai digitar os dados lá, e eles têm também dados, ou produzem, né, dados de saída. Então, são aí algumas das principais características dos algoritmos, né, e para fazer tudo isso aqui, a gente em geral usa aqueles comandos lá de seleção, repetição, né, e os demais comandos de entrada e saída, de operações aritméticas, etc., para implementar esses algoritmos aqui. A gente viu também, e isso aqui é importante, particularmente importante nessa aula, tá? Algumas características, como por exemplo, que que o algoritmo é dividido em etapas. Em geral, por exemplo, a gente vai lá e escreve um algoritmo que é uma simplificação do que a gente vai implementar, e aí talvez essas etapas vão incluir um conjunto de comandos, e depois a gente precisa subdividir essas etapas em mais e mais comandos, detalhar, né, cada vez mais esses comandos, né. Eles podem incluir repetição, podem incluir estruturas de seleção, que são representadas em geral em fluxogramas dessa forma, né, com essas caixas de decisão aí, usando condições lógicas. E um conceito importante no desenvolvimento de algoritmos, em geral, é que quando a gente começa a desenvolver algoritmos longos e complexos, em geral, é uma boa ideia subdividir um problema, né, em subproblemas. Subdividir um problema para que eu possa resolver esse problema de forma parcelada, assim, parcial, né? Então, que eu possa, de uma forma que eu possa dividir para conquistar, que a gente fala, né? De fazer um problema complexo virar vários subproblemas mais simples, e aí, resolvendo cada um desses subproblemas mais simples, no final eu combino tudo e resolvo o problema complexo. Por que isso aqui é importante hoje, particularmente? Porque a gente vai aprender hoje a fazer subprogramas, tá? Então, em geral, quando a gente tiver algoritmos complexos de fazer, né, complexos de implementar, e esses algoritmos estiverem ficando grandes e longos e cheios de comandos complicados, é bom a gente ter isso em mente, assim, ter isso na cabeça, né? Que a gente pode pensar em versões mais simples do problema, ou versões ou pedaços do problema que são independentes entre si e que eu possa resolver de forma independente. Se isso existe, se o problema que eu estou tentando resolver tem essa característica e eu posso subdividir em subproblemas, idealmente o que eu devo fazer é subprogramas, um subprograma para resolver cada parte desse problema global e complexo, tá? Então, isso é importante hoje, muito hoje por causa disso, mais do que de costume, tá? Entrando um pouco agora em subprogramação, tá? Que é o mote da aula de hoje, falando inicialmente sobre os objetivos, né? Sobre por que a gente faria subprogramas, tá? Então, um dos objetivos mais óbvios, talvez, é evitar repetição, tá? Repetição de código é uma coisa que começa a aparecer cada vez mais comumente. Vocês devem estar acostumados agora a fazer os programas de computador de vocês, e vocês devem estar se deparando com situações onde vocês ficam copiando o código de um lugar e colando em outro, né? Copia o código e cola em outro lugar, copia o código e cola em outro lugar. Às vezes a gente copia e cola o código exatamente igual, por exemplo, né? Se eu quero imprimir um vetor, vamos supor, tá? Eu tenho um código lá que imprime um vetor, certo? Aí eu faço alguma modificação naquele vetor, depois eu quero imprimir o vetor modificado, por exemplo. E eu repito exatamente o mesmo código, porque o código para imprimir o vetor modificado é igual ao código para imprimir o vetor original. Então eu começo a ter código repetido dentro de um programa, e em geral isso é uma prática ruim, né? Código repetido é uma prática ruim, porque se eu começo a repetir código e, por exemplo, eu descubro um problema no meu código, eu tenho que corrigir o problema em todos os lugares onde aquele código se repete, por exemplo, né? Então, evitar repetição de sequências de comandos é um bom motivo para se usar, por exemplo, subprogramas, tá? Então, fazendo isso,
eu reduzo a quantidade de erros no meu programa, né? Então evita a propagação de erros em geral, que é o que a gente, é como a gente diz, e também melhora a manutenção do código, né? Manutenção do código significa assim, eu tenho um programa lá que já existe, né? Eu já tenho ele, ele realiza alguma função e eu quero fazer uma nova versão daquele programa, quero colocar mais uma funcionalidade, mais uma opção lá para o usuário escolher para fazer com aquele programa. Então, se isso acontece, em geral, é bom que o código esteja bem escrito e sem repetição de código, para que a gente não acabe mudando uma parte do programa e esquecendo de mudar todos os outros lugares onde aquele código se repetia. Tá? Vamos ver um exemplo disso. Tá? Então, imagine o seguinte, tá? O que esse programa faz, basicamente, esse programa não tem um objetivo. O objetivo dele é mostrar que código pode ser repetido, tá? Ele não faz nada muito especial. O que esse programa faz é o seguinte, ele começa aqui no main, né? E declara uma variável local i, só para ser usado em controle dos laços, que a gente vai usar de repetição aqui. E aí eu faço o seguinte, tá? Faço um for de 0 a menor que 20, então de 0 a 19, então eu vou executar esse for aqui 20 vezes e o comando dentro do for é esse printf, então eu vou imprimir um asterisco 20 vezes. É como se estivesse imprimindo uma linha de asteriscos, tá? Aí eu boto uma quebra de linha, depois imprimo números entre 1 e 5, né? Então essa mensagem aqui, números entre 1 e 5, imprimo outra linha de asteriscos, tá? Então, esse código aqui é igual a esse código aqui, tá? Imprimi duas linhas de asteriscos, depois imprimo os números. Aí aqui eu faço um i, o mesmo i, tá? Variando de 1 até menor ou igual a 5, então ele vai entrar para 1, 2, 3, 4 e 5, então vai entrar quando for igual a 5, e vai imprimir aqui o próprio i, então ele vai imprimir números de 1 a 5, esse outro for aqui faz o quê? Imprime 20 asteriscos de novo. Então, o que esse programa aqui vai fazer na prática? Ele vai imprimir uma linha de asteriscos, um texto, uma linha de asteriscos, uma sequência de números e outra linha de asterisco. Então, ele tem essas linhas de asterisco aí que separam os comandos do programa. Tá? Só um exemplo para vocês verem como a gente pode fazer um código complexo, cheio de repetições para uma coisa simples, tá? Esse código aqui, ele está repetido 3 vezes, tá? Então, nesse caso aqui, eu já tenho essa repetição 3 vezes, né? Vamos supor que eu encontrasse um bug aqui, sei lá, nesse código, tá? Ou por exemplo, eu mudo de ideia, não quero imprimir mais 20 asteriscos, quero imprimir 25, sabe? Então, eu tenho que vir aqui e mudar todos os lugares onde eu tenho 20 aqui para um outro número, tá? Se eu quisesse mudar isso aqui para, em vez de imprimir um asterisco, imprimir um tracinho. Eu quero fazer linhas de tracinho, agora não quero mais fazer linhas de asterisco. Eu teria que mudar em todos os lugares onde isso acontece. Então, se eu quiser dar manutenção nesse código em algum momento, isso vai ser um grande problema, né? Eu vou ter que ficar fazendo alterações em vários lugares, porque esse código está ruim, está cheio de repetições. Tá? Além de evitar repetição, um outro objetivo, talvez um objetivo um pouco mais nobre, assim, né, de se fazer programas com subprogramas, seria estruturar um programa em partes fechadas e logicamente coerentes, né? O que isso significa, basicamente? Que eu vou usar uma estrutura lógica para a solução do meu problema, que vai ser subdividir esse problema em partes e que façam sentido, né? Partes que façam sentido e implementar cada uma dessas partes independentemente. Isso traz vários benefícios, né? Se eu implemento uma parte do problema e eu isolo ela, né? Implemento ela isolada e testo e eu tenho certeza que ela funciona, aquilo está resolvido. Eu ignoro, né, aquela parte e começo a tentar resolver o resto do problema. E aí eu só vou usar aquele subprograma pronto, né, que eu tenho certeza que funciona sempre que eu precisar, né, daquele subprograma dentro da solução do meu problema global. Então, isso é um motivo bem interessante, bem nobre para se fazer subprogramas também, tá? Tem uma mensagem, uma frase famosa de um cara que
que é bem conceituado, né? Um cara bem conceituado em computação, inventou um dos algoritmos mais utilizados até hoje para cálculo de rotas em mapas, por exemplo, né? Que é o Dijkstra. E ele diz o seguinte, né? Que a arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a complexidade dos sistemas. Então, o que significa isso, né? Mais do que qualquer outra coisa, o programador ele precisa escrever, não só escrever um programa, ele não precisa ser só um técnico que escreve um bom programa, né? Ele tem que ser um cara que consegue dominar algo que é muito complexo muitas vezes, então dominar um problema que pode ser super complexo e resolver ele de forma organizada. E isso é a essência de subprogramação, né? O que a gente precisa fazer para resolver os problemas complexos é pensar em subprogramas que resolvam as partes desse problema e depois escrever esses subprogramas aí de uma forma que dominem essa complexidade global e resolvam o problema global. Tá? Vamos lá, um pouco mais formalmente, né, o que é um subprograma, tá? Então, é uma sequência de instruções que vão ser executadas quando chamadas, né? Então, fiquem com essa palavra na cabeça, daqui a pouco ela vai aparecer repetidamente durante essa apresentação. Um subprograma, ele precisa ser chamado para executar, tá? Então, significa que eu posso escrever um subprograma, ele vai estar lá dentro do meu código fonte, né? Ele vai fazer parte do meu programa global e talvez ele nunca seja executado, talvez eu nunca chame ele e ele nunca seja executado. Então, ele só vai ser executado se for chamado, tá? Ele realiza uma tarefa específica e ali está grifada a palavra uma tarefa específica. Em geral, a gente escreve uma função, né, ou um subprograma para fazer só uma coisa. Se a gente tem um subprograma que faz 10 coisas, algo está errado. Provavelmente a gente deveria subdividir ele ainda mais e fazer 10 subprogramas independentes, né? Então, se eu tenho um subprograma em geral, eu quero que ele faça só uma coisa, tá? E um outro conceito importante, por enquanto isso tudo também é abstrato, daqui a pouco a gente vai ver exemplos, tá? Mas um outro conceito importante é que quando um subprograma termina de executar, o fluxo de execução retorna ao programa principal ou ao programa que chamou aquele subprograma, tá? Então, lembram, né? O subprograma, ele existe, ele está lá, ele é escrito por vocês vão escrever, a gente vai ver agora como escrever subprogramas, então a gente escreve o subprograma, se ele for chamado, ao final da execução desse subprograma, ele retorna o fluxo de execução para quem chamou, então ele volta naquele ponto aonde houve a chamada desse subprograma, tá? E agora a gente vai ver uns exemplos, isso vai ficar menos abstrato, menos esquisito, tá? Se tem uma coisa de bom nessa aula, tá? É que apesar de esse ser um conceito novo e um conceito super importante, essa aula é uma aula fundamental para a gente aprender uma coisa nova, de fato a gente já usa subprogramação e nem sabia, né? A gente já usa, pelo menos, a definição de programas em C, tá? E a gente ainda não tinha falado mais detalhadamente sobre isso, tá? Por exemplo, tá? O main que a gente escreve nos nossos programas desde o começo do curso é um subprograma, é um programa que a gente define, né? Que no caso é o programa principal, então ele é obrigatório, a gente tem necessariamente que escrever esse programa pelo menos, tá? Mas a forma como a gente define o main, por exemplo, é a mesma forma que a gente usa para definir todos os outros subprogramas. Então isso já facilita um pouco para nós, porque a gente já sabe essa sintaxe aqui, a gente já sabe até usar, pelo menos declarar um subprograma. Então agora a gente vai ver como declarar outros subprogramas, tá? Então o main a gente já sabe fazer, a gente tem que fazer agora são outros, tá? Então isso pelo menos é bom nessa aula, tá? A gente já fez subprogramas, né? Não é tão novidade assim, e a gente vai aprender a fazer subprogramas agora que não sejam necessariamente o programa principal, tá? Existem basicamente, tá? Dois tipos de funções, tá? Tem funções pré-definidas,
que elas em geral são disponibilizadas junto com os compiladores e elas vêm incluídas nos headers. A gente também já usou isso, tá? Então vocês vão se lembrar lá, por exemplo, que a gente dizia assim, se vocês quiserem, vocês podem usar uma função. Quando eu disser função e subprograma, tá? Entendo como se fosse a mesma coisa. Tá? É subprograma mais genericamente falando, assim, né? E funções são a forma como a gente implementa subprogramas em C, tá? Digamos assim. Então, em C, quando eu falar funções, né, são o tipo de subprograma que a gente vai fazer aqui nessas aulas em C, tá? Continuando, tá? Então, quando a gente dizia para vocês, por exemplo, assim, se vocês quiserem lá calcular a raiz quadrada de um número, por exemplo, essa função já está pronta. Vocês só incluem a biblioteca X, que é essa aqui, de matemática, né, a primeira, math.h, e essa biblioteca aqui, ela oferece uma série de funções, entre elas funções de fazer raiz quadrada, seno, cosseno, potência, etc. Tá? A gente só precisa saber usar, tá? Mesma coisa, né, para strings lá, tem uma função lá na biblioteca de strings que fornece uma funcionalidade, né, uma função fornece uma funcionalidade para calcular o comprimento de um string. Então eu não preciso implementar essas coisas, elas já vêm pré-definidas. A linguagem disponibiliza para mim. Alguém, em algum momento, escreveu essas funções aqui, tá? Então, alguém fez o código fonte que implementa o comprimento de um string. Alguém fez o código fonte que implementa a raiz quadrada de um número, por exemplo. Então, alguém escreveu essas funções e disponibilizou elas na forma de bibliotecas. E essas bibliotecas vêm junto com o compilador e a gente usa todas essas funções prontas, né? Idealmente, todas as funções que a gente gostaria de usar deveriam estar prontas. Se elas não estiverem, aí é que a gente vai ter que fazer as nossas próprias funções, tá? Então, ou eu uso funções pré-definidas, ou eu uso funções que o programador define, tá? Então, se o programador quiser, ele pode desenvolver suas próprias funções ou subprogramas, tá? Dentro de um programa qualquer, a gente pode definir um número grande, né? O número que a gente quiser de subprogramas ou funções, tá? E a declaração e implementação dessas funções fica a cargo do programador. Então, se tem aquelas funções pré-definidas lá que a gente usa, a gente faz a chamada dessas funções diretamente, o código-fonte delas existe em algum lugar dentro daquelas bibliotecas. Quando a gente mesmo faz, quando o programador mesmo faz a função, além da chamada para a função, que é algo que vai ser utilizado quando a gente quiser usar a função, a gente também vai ter que escrever o corpo da função, o código que implementa aquela funcionalidade que a gente quer fazer com esse subprograma. Tá? Então, a gente tem que, nesse caso aqui, é o próprio programador o responsável também por essa parte. Tá? Então, um exemplo de uso de uma função pré-definida. Tá? A gente já fez isso aqui, mas mais para recapitular. Tá? Então, por exemplo, tá? Se eu importar a biblioteca math.h, que é essa linhazinha aqui, né? O que eu ganho? Eu ganho uma série de funções, entre elas, por exemplo, aqui a função potência. Tá? Então, como é que funciona a função potência? Eu escrevo o nome da função, tem a documentação da função lá na internet, né? Procurem lá a documentação da função, mas basicamente eu faço uma chamada pelo nome da função, entre parênteses aqui eu boto duas coisas, tá? A primeira coisa vai ser a base, se eu não me engano, e a segunda coisa o expoente, tá? Então, certamente, porque é raio, né? Raio ao quadrado, tá? Então, é a base e o expoente, tá? Nessa ordem. Isso aqui, né, essa forma de uso dessa função, ela está definida dentro da biblioteca. Então, lá dentro da biblioteca tem um código-fonte que define essa forma de uso aqui. Agora, daqui a pouco, a gente vai descobrir como é que a gente faz isso, tá? Então, alguém escreveu essa função, né, colocou ela à disposição na biblioteca e a pessoa que escreveu a função também definiu como a função deve ser usada. Essa função aqui, no caso, ela recebe dois argumentos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e ela retorna um valor. Tá? Então, ela retorna o valor calculado para essa potência aqui, tá? Para esses números que eu passei aqui. Tá? Então, receber e retornar coisas é algo que vai ser muito importante, a gente vai lidar com isso ao longo das próximas aulas,
tá? Mas são dois conceitos que vão ser bem relevantes a partir de agora, tá? Como eu falei, né? Lembrem que quando eu começar a falar retornar e receber, tá? Esses conceitos, vocês vão ter que entender o que esses conceitos significam. A gente vai aprofundar isso daqui para frente, tá? Mas fiquem com essas palavras na cabeça aí, porque isso é importante, tá? Bom, funções definidas pelo programador, tá? Primeiro, né, assim, motivando um pouco, né? Por que eu definiria as minhas próprias funções, tá? Primeiro por aqueles motivos que a gente falou lá no começo da aula, né? Para deixar a estrutura mais clara, né? Deixar a estrutura do programa mais clara. Então, eu tenho lá um programa e ele tem várias partes. Provavelmente, cada uma dessas partes deveria estar dentro de uma função específica que eu posso testar especificamente, verificar que ela funciona especificamente. E aí, depois que ela está pronta, eu não preciso mais mexer naquele código nunca mais, né? E eu vou trabalhar no resto do programa, né? Resolver o problema em partes, né? Dividir para conquistar, aquelas coisas que a gente também já falou. Facilita a depuração e testes, né? Então eu posso testar individualmente as funções. Facilita reuso de programas, então isso é uma coisa bem comum, tá? Bem mais comum do que pode parecer. A gente, quando vocês devem estar fazendo isso ao longo do curso, vocês devem estar se deparando com essas situações, né? Então, eu tenho lá um exercício que apareceu na semana 10 do curso e na semana 5 eu tinha feito uma coisa muito parecida. Geralmente, a gente vai lá e procura lá naquela semana, por exemplo, e pega um pedaço daquele código e reusa, né, esse pedaço de código. Isso fica muito mais fácil se a gente tiver funções, né? Porque daí eu pego uma função inteira que eu sei que funciona, reuso aquela função e só preciso implementar o resto, né? Então, se tiver essas situações onde a gente precisa repetir as coisas, a gente pode reusar os códigos de forma mais fácil e evitar repetição, né? Evitar repetição de comandos também é um objetivo bem importante. Tá? Vamos lá, um pouco mais sobre argumentos e retorno, tá? Então, uma função ela pode receber entrada de dados, tá? Então, quando a gente fala receber dados, são os argumentos, tá? Que a função recebe. Né? No caso, voltando ao exemplo aqui, não é uma função definida pelo programador, é uma função definida pronta, né? Essas funções potência, cosseno e tal, elas existem naquela biblioteca, tá? Vamos supor que fosse definida por nós, tá? Essas funções aqui, elas recebem dois argumentos, tá? Então, a função potência, por exemplo, recebe dois argumentos, a função cosseno recebe um argumento. A função pode receber argumentos ou não. Tem funções que não recebem nenhum argumento, por exemplo. Tem funções que recebem vários argumentos. Aliás, tem funções que recebem uma lista variável de argumentos, por exemplo, né? Printf, scanf são funções que recebem uma lista variável de argumentos. Eu vou ter vários argumentos lá que a função pode receber, que são todas as variáveis lá, por exemplo, que eu quero ler ou escrever no printf, no scanf, por exemplo. Tá? E as funções retornam também algo, tá? Então elas vão ter sempre um retorno que vai ser um valor de um determinado tipo, tá? Então aqui no exemplo, tá? Esse retorno aqui da função potência é o cálculo, né? Então ela vai fazer o cálculo e retornar esse valor para que eu possa fazer alguma coisa com ele. Nesse caso aqui, eu estou usando esse valor numa atribuição. Então, por exemplo, eu faço o seguinte, x recebe potência de 3 por 5, né? Eu passo dois argumentos, o 3 e o 5, ele faz o cálculo e depois o resultado do cálculo é atribuído para x, certo? Então, significa que o retorno da função potência é um valor, que aqui no caso vai ser 243, que vai ser atribuído para a variável x. Tá? Mesma coisa para o cosseno. Pela forma como eu faço a chamada da função aqui, eu consigo perceber que ela tem argumentos, porque eu estou vendo os argumentos, né? E que ela tem retorno, porque eu estou fazendo essa atribuição aqui, e esse x aqui vai ter um valor depois que a função for executada. Tá? Então, a gente consegue ver que ela tem argumentos e retorno dessa forma, mas a gente vai ver como fazer as declarações, tá? Para que nós possamos definir as nossas funções e usar elas depois. Tá? Bom, vamos lá. Vamos botar numa tabelinha para a gente se organizar e aí depois a gente vai falando sobre cada um dos tipos. Tá? Então, basicamente tem duas
duas formas de funções em relação aos argumentos que ela recebe e dois tipos de funções em relação ao retorno delas. Tá? Então, tem funções que não têm argumentos e não têm retorno. Tá? Então, são as funções que estão nessa casinha aqui. Né? Tem funções que têm argumentos, mas não têm retorno. Né? Então, é um caso. Né? Tem funções que têm retorno e não têm argumentos. Tem funções que têm argumentos e retorno. Tá? Então, por exemplo, ali, né, a função potência é uma função que tem argumentos e tem retorno. Tá? Então, a gente acabou de ver um exemplo de uma função que cai nessa categoria aqui. Todas as combinações são possíveis. Tá? Tanto retorno quanto argumentos são opcionais. A gente pode ter ou não, dependendo do caso, dependendo do que eu quero fazer com isso. Tá? Em que situações, exemplo só, né? Isso aqui não é nada obrigatório, né? Não está escrito em pedra, mas são exemplos, tá? Então, em que situações eu poderia querer fazer funções sem argumentos, sem retorno, tá? Bom, o que eu posso fazer com uma função que não tem argumento nem retorno? Eu não consigo passar a informação para dentro da função para que ela possa trabalhar com a informação e a função também não vai me passar a informação de volta para quem chamou. Então, nesse caso, em geral, essas funções não servem para imprimir uma coisa fixa na tela, por exemplo, tá? Fazer algum tipo de operação fixa lá que independe completamente do que aconteceu fora do escopo da função, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer uma função que imprime um menu. Então, eu tenho lá um menu de opções no meu programa, vamos supor que seja uma calculadora. Então, tem lá as opções que a calculadora consegue calcular. E pode ser que eu precise desse menu em vários lugares do programa. Pode ser que eu precise apresentar o menu para o usuário em vários pontos diferentes do meu programa. Ou simplesmente eu quero colocar isso dentro de uma função para ficar organizado e ficar aquele código enclausurado lá dentro daquela função. Então, eu poderia fazer uma função sem retornos e sem argumentos para isso. Eu posso fazer funções com argumentos e sem retorno, ou seja, a função recebe um argumento, mas não retorna nada, por exemplo, para imprimir o resultado de uma computação na tela. Então, eu faço uma função lá que recebe dois valores, e aí ela faz um cálculo com aqueles dois valores e já imprime na tela o cálculo feito. Tá? Aquela impressão na tela, saída para o usuário, não é considerada retorno da função. Tá? O retorno da função é quando a função retorna um valor para o programa que chamou ela, né? Para o programa principal, por exemplo. Funções com retorno e sem argumentos, por exemplo, né? Eu poderia ler um valor do teclado e retornar esse valor. Então, de novo, a entrada de dados do usuário não é considerada argumento para a função, né? Então, eu faço a chamada da função, a função faz uma leitura de dados, então a função faz, por exemplo, um scanf e retorna o resultado, retorna o valor calculado ou verificado ou alguma coisa assim. Faz algum tipo de cálculo, retorna o valor como forma de retorno da função. E por fim, né, todos os tipos são válidos, né, mas por fim, talvez o tipo mais usado de funções são funções que têm argumentos e, por exemplo, também tem retorno. Porque normalmente eu quero me comunicar, quero dar informação para a função fazer o seu papel e depois quero que ela me processe os dados e retorne alguma coisa. Que é o exemplo das funções matemáticas lá, né? Função matemática, para qualquer tipo de cálculo, elas têm lá um conjunto de argumentos que eu vou passar, ela vai fazer cálculos com base nesses argumentos e retornar um valor que vai ser uma variável, vai ser um valor que varia de acordo com os argumentos de entrada, certo? Então, é um tipo bem comum, talvez um dos mais comuns de funções que a gente encontre por aí, tá? Mesmo quando a função... Vocês vão ver lá nas documentações de funções, tá? Mesmo quando a função não retorna algum valor processado, digamos assim, ela faz um cálculo e retorna o cálculo, isso é bem comum, mas às vezes tem funções que recebem argumentos e não fazem um cálculo, ainda assim, em geral, elas retornam alguma coisa. E, por exemplo, eu posso usar o retorno da função para indicar se uma operação funcionou ou não funcionou. Né? Então, vocês vão ver que isso é bem comum em operações de leitura de dados, por exemplo. Então, se vocês olharem lá na documentação do scanf, do printf, em geral, essas funções scanf e printf, a gente ignora o retorno delas, mas elas retornam alguma coisa. Se vocês olharem a documentação, a função sempre retorna alguma coisa. Então, às vezes, sei lá, o printf, por exemplo,
ou scanf, retorna a quantidade de variáveis que foram lidas, por exemplo. Né? Então, tem umas questões lá que a gente pode usar, que são retornos de funções, para fazer controle, né? Para controlar a execução do programa. Então, deem uma olhada aí que boa parte das funções prontas, pelo menos, né? Elas têm algum tipo de retorno e, em geral, também tem argumentos, certo? Bom, vamos adiante. Agora, bom, a gente já falou muito sobre variáveis, né? Como declarar variáveis, como usar variáveis e etc. Agora surge um conceito, né? Uma preocupação que não existia antes, tá? Que é em relação ao escopo das variáveis, tá? Então, até hoje, a gente sempre fez a declaração de variáveis dentro do main, né? A gente começa lá o nosso main, declara todas as variáveis que a gente vai precisar usar e depois usa, certo? O que acontece é que a declaração de variáveis dentro de funções, ela tem um escopo que a gente chama de escopo local, tá? Isso significa que a variável existe dentro do escopo daquela função. Como até hoje a gente sempre usou uma função só, a gente sempre teve só o main nos nossos programas, só a função principal, o que acontece é que todas as variáveis eram locais, e todas as variáveis eram locais ao main, que era a única função que existia. Então isso aqui não era importante, não era uma coisa relevante, tá? Agora vai começar a ser, porque a gente pode ter variáveis locais ou globais, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre variáveis globais, tá? Mas a gente pode ter variáveis locais ou globais, e mais importante do que isso, a gente vai ter variáveis locais a cada subprograma. Então, eu vou ter variáveis locais no main, vou ter variáveis locais em outros subprogramas, tá? E aí começa a confusão, porque a gente tem que cuidar com os nomes das variáveis, por exemplo, e saber qual variável eu estou acessando em cada lugar e qual valor da variável vai ter. E aí vocês vão ver que isso combinado com a possibilidade de passagem de argumentos e a recepção de retorno de funções, vai ser algo que a gente vai ter que lidar bastante, a gente vai ter que se preocupar bastante com isso aqui daqui para frente, tá? A gente vai ver vários exemplos e vamos falar sobre isso aqui em várias aulas, tá? Mas hoje a gente vai ter uma ideia geral sobre o escopo de variáveis, tá? Então tá, sobre variáveis locais, tá? Em geral, tá? O meu, digamos assim, conselho para vocês, tá? Isso aqui não é regra, tá? Mas é para tentar ajudar, tentar facilitar, tá? Em geral, o conselho é usar variáveis locais, tá? Ou seja, declarar as variáveis dentro das funções, que nem a gente vem fazendo no main, a gente vai fazer a mesma coisa para as outras funções, tá? Tem dois motivos principais, assim, digamos. Um é, primeiro a gente evita a confusão de controlar escopo, então sempre as variáveis são locais, a gente não precisa ficar muito controlando os escopos, a gente sabe que a variável só existe dentro do escopo da função e ela tem que ser usada lá dentro e ponto. Certo? Se a gente quiser passar a informação de uma função para outra, a gente usa retorno e argumentos e deu. Né? Isso simplifica a nossa vida e a gente não precisa ficar muito se preocupando com o escopo da variável. Tá? E uma segunda questão, que para nós talvez seja um pouco menos importante, porque a gente está iniciando e a gente faz programas pouco complexos, é economizar recurso, né? Variáveis globais, elas existem em todos os lugares do programa, em vários lugares onde a gente não precisa delas, né? A gente só precisa das variáveis onde elas são usadas. Por exemplo, eu tenho uma variável lá que é usada para controlar um laço. Aquele laço só existe dentro daquela função. Eu não preciso daquela variável definida em todos os lugares do programa, né? Eu preciso da variável definida só onde ela é usada, tá? Então, para programas grandes, isso faz muita diferença, tá? Quando a gente programa, faz código muito grande, muito extenso, com programas cheios de módulos e cheios de arquivos, muitas vezes, né? A gente faz vários arquivos separados, fica impossível controlar com variáveis globais, tá? Em geral, variáveis locais, 99% das variáveis que a gente define são locais, porque é muito melhor, muito mais fácil de controlar e evita confusão quando essa confusão de ter que ficar controlando o escopo, tá? E como eu falei também, né, a troca, quando a gente declara todas as variáveis locais, beleza. Só que aí muitas vezes a gente precisa trocar informações entre subprogramas, né? Eu vou querer
enviar informação para o subprograma, receber informação do subprograma, não vou ficar usando variáveis globais, então eu tenho que saber usar muito bem os argumentos e os retornos, tá? Os tipos a forma de passar argumentos e a forma de receber retorno de funções. Então isso aqui vai ser fundamental, porque essa vai ser a nossa principal forma de comunicação entre subprogramas, tá? Não vai ser usando variáveis globais, tá? Vamos ver um exemplo, que daí fica menos abstrato e eu acho que fica mais prático de entender, tá? Imagine o seguinte, tá? Eu tenho meu programa principal aqui, que é o main. Vamos abstrair por enquanto como que são as declarações. A declaração do main a gente já sabe fazer, a declaração do subprograma a gente ainda não sabe, mas a gente está falando assim conceitualmente, daqui a pouco a gente vai olhar isso aqui em programação mesmo, tá? Eu tenho lá um programa principal, que é o meu main, tá? Esse programa principal tem umas variáveis que foram declaradas aqui, tá? Então eu declarei aqui dentro do escopo desse programa principal, a caixinha que está delimitando o escopo, tá? Então eu tenho aqui dentro do escopo do programa principal duas variáveis. A variável A, que tem um valor igual a 4, e a variável K, que tem um valor igual a 9. Aí eu vou lá, executo funções, etc, etc. E aqui embaixo eu estou mostrando para vocês como se fosse a área de memória aonde está gravadas as variáveis. Então a gente faz isso aqui bastante em teste de mesa, né? Inclusive, se vocês forem fazer teste de mesa de programas que vocês forem escrever, né, com subprogramas, vocês vão ter que fazer isso, né? Vocês vão ter que separar os testes de mesa para subprogramas diferentes, porque os escopos são diferentes e a gente tem que fazer tudo separado, tá? Então, se a gente for um dia fazer um teste de mesa para programas com subprogramas ou com funções, a gente vai precisar fazer os testes de mesa todos separados, tá? Então isso aqui é um exemplo de teste de mesa com um programa principal e um subprograma X. Então o meu programa principal ele está nessa área de memória aqui, ele tem as variáveis A, que vale 4, e a variável K, que vale 9, tá? Isso aqui é o escopo de memória do main, tá? Em algum momento o main executa o subprograma X, certo? Isso aqui seria como se fosse uma chamada de função, tá? Então, como se eu fosse estar executando lá a função raiz quadrada, por exemplo, né? Eu executo X. Quando isso acontece, o programa principal para e o subprograma começa a rodar. Então, notem que isso aqui por isso que o nome é subprograma, né? É como se fossem dois programas separados, tá? Um programa transfere para o outro programa o fluxo de execução. Então, quando esse comando aqui é executado, né, eu chamo lá a função X, o programa principal para nesse ponto e o subprograma começa a executar. Quando o subprograma começa a executar, o subprograma está numa outra área da memória, tá? Então, ele vai declarar suas variáveis aqui. Vamos supor que eu declarasse duas variáveis chamadas A e K, casualmente. E eu atribuo valores aqui para essas variáveis. Então, o A recebe 0, o K recebe 5. Então, essa aqui é a área de memória do subprograma X. E aqui o A vale 0 e aqui o K vale 5. Esse A e esse K aqui, eles são diferentes desses A e K aqui, apesar de ter o mesmo nome. Eles poderiam ter outros nomes, mas eles têm o mesmo nome de propósito, né? Para exemplificar que eles estão em áreas de memória diferentes, mesmo que tenham o mesmo nome. Não é a mesma variável. Então, essa variável A e essa variável A são duas variáveis completamente independentes, tá? Essa variável A só existe no escopo local desse subprograma, essa variável A só existe no escopo local desse subprograma. Quando chega aqui no fim, né, o subprograma executa, declara suas variáveis, faz o que tem que fazer, ele volta para quem chamou. Então ele volta aqui para o programa principal. Volta em qual ponto? Volta aqui, tá? Então esse programa declarou variáveis, fez um execute x aqui, que é uma espécie de chamada para essa função x, é só um exemplo, né? Não é um comando. Isso aqui não existe em C, tá? Não existe esse comando execute aqui, né? Então ele vai executar o comando x, o subprograma x, e parar nesse ponto. Ele vem para cá, volta para o mesmo ponto. Então ele volta aqui, certo? E continua executando a partir daqui. Vai executar o x mais uma vez, vai vir para cá, vai declarar as variáveis, fazer tudo o que tem que fazer, voltar nesse ponto, certo? Então ele volta no ponto aonde ele parou, certo? Ele vai executar sequencialmente, de cima para baixo, sempre que tem uma chamada para uma função externa, para uma outra função, pode ser dentro do mesmo programa, mas para uma outra função, ele vai
parar de executar aqui, começar a executar aqui. Então, transfere o fluxo de um subprograma para o outro, tá? Subprogramas podem chamar outros subprogramas sem problema nenhum, tá? O subprograma X poderia chamar um subprograma Y, e aí o subprograma X ficaria parado, o programa principal ficaria parado até o subprograma Y terminar, e aí ele voltaria e assim por diante, tá? Então, isso seria possível tranquilamente, tá? Certo? Outro detalhe importante é esses valores locais aqui, eles só existem enquanto o subprograma X está sendo executado. Quando ele termina de executar, isso aqui tudo morre, tá? Então o subprograma para de executar, a área de memórias é liberada, né? O sistema vai colocar isso aqui à disposição para ser usado por outros programas e o fluxo volta para ser executado aqui. Portanto, eu perco esses dados. Então, essa variável A e essa variável K são perdidas, eu não tenho mais acesso a elas quando eu voltar para o programa principal. Então aqui no programa principal eu não tenho como acessar a variável local lá do outro lado, no outro escopo, certo? Bom, sobre variáveis globais, tá? Variáveis globais, elas são definidas ou declaradas sempre fora do escopo de uma função. Então, né, elas não são declaradas dentro do escopo de nenhuma função, são declaradas fora do escopo de uma função. Elas podem ser usadas dentro do escopo de qualquer função, portanto, eu declaro uma variável global e essa variável global ela é compartilhada, né? Eu posso usar ela em todas as funções, em todas as funções ou subprogramas que eu defini. E elas estão definidas, isso também é uma coisa importante, né? Elas estão definidas e à disposição em todos os locais, durante toda a execução do programa principal e de todos os subprogramas. Então ela existe a todo tempo em todos os lugares do código. Portanto, isso é digamos assim, nos momentos em que eu não preciso dela, quando eu não estou usando ela, isso é uma espécie de desperdício, assim, né? Eu fico com aquela variável lá, ela não está sendo usada para nada, digamos, eu já terminei de fazer o que eu tinha que fazer com ela, não preciso mais dela, mas ela continua lá, não tem como eu desdefinir uma variável que já foi definida, tá? Então ela fica definida para sempre, enquanto o programa estiver executando, claro, né? E um outro detalhe, um último detalhe aqui, que para mim é a pior coisa de todas, né, é que uma variável local tem prioridade sobre a variável global, tá? O que acontece, né? Eu declaro variáveis globais, certo? E essas variáveis globais vão ter nomes, então eu vou ter lá um nome, eu vou declarar uma variável global x. Se eu tiver uma variável local x dentro de um programa, dentro daquele subprograma, a variável local tem prioridade sobre a variável global. E aqui começa a confusão, né? Porque eu vou ficar redefinindo variáveis com o mesmo nome e vou ter que ficar eu, programador, controlando se a variável está ou não está dentro do escopo que eu quero acessar. E isso, em geral, é o que gera mais confusão e mais erros, tá? Por isso que, normalmente, a dica é evitar variáveis globais, tá? Evitem utilizar variáveis globais. Usem variáveis globais, tá? Assim, ó, não é proibido, é proibido, né? O professor proibiu a gente usar variáveis globais. Não é bem por aí, né? Usem variáveis globais se vocês souberem exatamente o que vocês estão fazendo, tá? Não usem variáveis globais só porque é mais fácil declarar tudo global e daí não tem que fazer, não tem que passar argumento, não tem que receber retorno, né? Não é por aí, tá? Usem variáveis globais só se vocês sabem exatamente por que vocês estão usando variáveis globais, tá? Vamos ver alguns exemplos para vocês verem o tipo de confusão que isso pode gerar, tá? Imaginem o seguinte, primeiro, como é que eu declaro uma variável global? Aqui, né? Eu declaro uma variável global fora do escopo de qualquer função. Lembre que a gente vamos fazer uma pequena pausa nessa história de variáveis globais e locais, né? Como eu falei lá no começo, a gente está acostumado já a declarar uma função nos nossos programas que é o main. Isso aqui, portanto, é uma declaração de função, já adiantando um pouco, né? Isso é uma declaração de função. Int main, né, é uma forma de declarar uma função. Depois a gente vai ver exatamente o que isso aqui significa, mas int main é uma função principal. Eu boto aqui abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves, e aqui tem o escopo da função main. Tudo isso aqui está dentro do main, certo? Tudo que está aqui dentro é local ao main. Isso aqui é uma declaração de função também, né? Então, void função 1 é o nome da função que eu estou dando. Daqui a pouco eu explico o que o void significa. Abre e fecha parênteses.
abre e fecha chaves. Igualzinho, ó, tá vendo, né? O nome da função, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Igualzinho a declaração do main. Aqui dentro dessa função, eu tenho também variáveis locais, certo? Então aqui eu vou fazer uso de variáveis locais. Então as variáveis locais que existem aqui, não existem aqui e vice-versa, né? As variáveis são locais ao escopo da função onde elas estão declaradas. Se eu declarar uma variável que nem essa aqui, por exemplo, int cont igual a 5, fora de qualquer escopo de qualquer função, esse contador aqui, essa variável cont, ela é global, certo? Portanto, ela existe em todo o programa. Todas as funções aqui que eu declarar, posso declarar n funções, quantas eu quiser, todas elas vão reconhecer essa variável cont. Então, o que esse código aqui vai fazer? Ele vai fazer um for i igual a 1, ó, o i é local, né? For i igual a 1, enquanto i menor que cont, que vale 5, i mais mais, certo? E aqui ele vai imprimir um pontinho na tela, tá? Nada demais, só uma funçãozinha para mostrar, para demonstrar o uso de variáveis globais. Aqui no main, aqui também um spoiler, né? Daqui a pouco a gente vai ver mais em nível de detalhe como é que isso é feito, mas aqui no main, o que ele faz? Ele dá um printf, imprime alguma coisa na tela, faz uma chamada para a função 1. Aqui nesse ponto acontece aquilo que eu estava falando antes, né? O main para de executar nesse ponto e começa a executar essa função. Então o main fica lá parado e a função começa a executar. Essa função vai fazer o que ela tem que fazer e voltar para cá. Então o main começa a executar de novo a partir daqui, né? Vai executar outro printf. Notem que a chamada do printf é uma chamada de função igual a essa. Ó, printf, abre e fecha parênteses, e tem várias coisas aqui no meio. A nossa função não tem nada aqui no meio, daqui a pouco a gente vai ver por quê. O printf tem, né, coisas aqui entre parênteses. Mas é uma chamada de função. Então eu chamo o printf, main fica parado, printf executa, volta aqui no mesmo lugar. Cont recebe 10. Tá? Então, olha só, alterei o valor de cont. O que era o cont? Essa variável aqui, tá? Variável global. Então, alterei o valor de cont. Chamo a função 1 de novo, tá? Para o main, função 1 executa. E agora o que ela vai fazer? I igual a 1 enquanto i menor do que 10, né? E não mais 5, porque eu alterei o valor de cont, certo? Então, agora cont vale 10 e eu vou fazer isso aqui, imprimir 10 pontinhos, tá? 10 não, 9 pontinhos, tá? E por fim volta para cá, né, e printf e etc, tá? O resultado da execução desse programa aqui é esse aqui, tá? Então eu vou imprimir cont main igual a 5, que é essa linha aqui, tá? Então cont main igual a 5, né, que vai ser o valor de cont. Cont função 1 igual a 5, então aqui ele vai imprimir essa linha aqui, né? Cont função 1 igual a 5, né? Porque o cont vale 5. Ali tá os pontinhos, ó, 4 pontinhos, né? Que é por causa do cont, né? O cont influencia esse laço. E cont main após função 1, que é aqui, cont main após função 1, tá? Ele vai imprimir o cont aqui fora. Ele tá imprimindo os valores de cont em cada lugar, tá? Depois, ó, pontinhos, quantos pontinhos tem aqui? 9, né? Por quê? Porque eu alterei o cont para 10 e chamei a função de novo. Então esse for aqui executou mais vezes e ele imprimiu cont, aqui, ó, cont função 1 igual a 10, tá? Então o cont foi alterado e agora ele vale 10. Cont após função 1, que é esse aqui de baixo, esse aqui vale 10. Então notem que aqui começa a ficar, vocês têm que, mentalmente eu estou fazendo isso, né? Talvez vocês precisem de mais tempo para se adaptar, mas vocês têm que começar a prestar atenção e se ligar, porque sai tudo na tela, uma coisa embaixo da outra. Alguns comandos estão sendo executados aqui direto no main, outros comandos estão sendo executados aqui dentro da função. E a gente tem que meio que saber como é que isso aqui funciona, porque notem que até então, isso é uma coisa também, uma particularidade que está acontecendo agora e vai acontecer com muita frequência, né? Até então a execução dos nossos programas era toda sequencial, né? Executava de cima para baixo, né? Se tivesse repetição, ficava num laço ali, né? Mas executava de cima para baixo, sempre reto aqui, né? Agora, os nossos programas, eles vão executar, claro, de cima para baixo, a partir do começo, aqui, que é o main, só que vai chegar numa função e ele vai pular para cá, né? E aí aqui ele vai executar o que está dentro da função. Vai voltar para cá
e vai continuar executando. Então, aqueles printf saem todos um embaixo do outro ali, mas o código está pulando de um lado para o outro, né? Se eu tiver várias funções, a gente tem que ficar de olho para saber aonde está indo parar o fluxo de execução em cada momento. Isso aqui talvez não seja tão trivial no começo para vocês, mas vocês vão se adaptar com o tempo, tá? Outro exemplo, tá? E agora a coisa vai começar a complicar um pouco, né? Notem o seguinte, tá? Eu tenho o meu count global aqui, certo? Aqui dentro da função 1 não mudou muita coisa, tá? Tem só um comentário a mais aqui. E dentro do main, eu tenho um count que vale 10, certo? Olha só, aqui eu estou declarando uma variável e estou chamando ela de count. Qual é a diferença dessa variável para essa variável, né? Elas têm o mesmo nome, só que essa variável declarada aqui dentro é uma variável local ao main, então ela existe dentro do main. Essa variável global aqui fora existe dentro do escopo de todas as funções, só que agora não existe mais dentro do escopo do main. Tá? Então aqui count é local e nas outras funções count é global, né? Ou nas outras funções onde o count não estiver declarado. E isso é uma fonte gigantesca de confusão. Tá? O que vai acontecer? Tá? Ele vai imprimir count no main igual a 10, que é essa linha aqui. Então aqui o count vale 10. Tá? Depois ele vai imprimir count função 1 igual a 5. Então notem, o count tem um valor aqui e o count tem um valor diferente aqui. Tá? Então aqui dentro eu estou usando o count global, aqui dentro eu estou usando o count local. Então duas variáveis com o mesmo nome, uma global e uma local, é algo que é fonte de confusão, tá? A gente, em geral, evita. Outro exemplo, para deixar as coisas mais legais ainda, né? Eu tenho lá meu count global, eu tenho um count local aqui, que vale 15, tá vendo? Eu tenho um count local aqui que vale 10, tá? Esse count é local ao main, esse count é local à função 1. O que vai acontecer nessa execução? A execução é basicamente a mesma, tá? O que vai acontecer nessa execução? O count no main vale 10, o count na função 1 vale 15, tá? Notem que esse count aqui, local, não influencia de jeito nenhum esse count local aqui. Por mais que eu tenha definido, não importa a ordem, né? Eu defini o count aqui valendo 10, fiz a chamada para a função, depois eu faço a chamada, eu faço uma atribuição aqui do count para 15, faço coisas aqui dentro localmente com esse count e volto para o main. Aqui embaixo, esse count que eu estou imprimindo é o count do main. Esse valor 15 aqui foi perdido, tá? Então, o valor que eu coloquei no count aqui dentro é local à função 1 e ele se perde. Eu não vou imprimir um count 15 aqui, por exemplo, né? Então, notem, ó, count main após função 1, 10, tá? Ele não vai ser alterado. Eu poderia fazer qualquer coisa com count aqui dentro, ele não vai ser alterado porque cada um tem o seu, né? Cada count é local dentro da sua função. Então, isso aqui é melhor, né? Eu poderia, nesse caso aqui, matar essa variável global, não precisaria dela, né? Isso aqui seria o ideal, né? Seria eu ter uma variável lá dentro do main, uma variável dentro da função, e essas duas variáveis são independentes, são locais, e elas não vão ser usadas, eu nunca vou confundir uma com a outra, tá? Apesar de elas terem o mesmo nome. Mais um exemplo, só para também mais uma potencial confusão, né? Notem que eu não tenho mais o count global, então eu apaguei o count global porque eu não gostava dele. E aqui dentro da função 1 eu estou usando uma variável count, tá? A variável count está definida dentro do main, ela tem um valor 10, tá? E eu estou fazendo coisas aqui com essa variável count, mesma coisa que eu estava fazendo antes. Eu fiz a chamada para a função 1, vou chegar aqui e vou executar esse laço, eu vou tentar usar o count aqui. O que vai acontecer, né? Esse programa aqui não funciona, na verdade ele nem compila, tá? Porque vocês podem testar isso, vocês não acreditam em mim, né? Mas ele não é para compilar, tá? Essa variável count, ela não existe globalmente, então ela não existe no escopo global e ela também não existe no escopo local. Então a variável não existe, não está declarada, tá? O compilador deve dar uma mensagem dizendo a variável count não foi declarada, tá? Vocês são obrigados a declarar as variáveis, vocês sabem disso, né? Então, mesmo ela tendo sido declarada aqui, né,
esse cara aqui não vai reaproveitar, ele não vai aproveitar a variável que foi declarada fora do escopo dele, tá? Beleza, sobre variáveis globais locais, era isso. Bom, vamos falar agora um pouco sobre declaração de funções, tá? Aí, nessa aula a gente ainda vai focar em funções sem retorno, na verdade sem retorno e sem argumentos, as funções mais simples possíveis que a gente pode definir, tá? Então, como é que é a forma geral? Como é que eu faço para declarar uma função? Tá? A gente viu um exemplo ali rapidamente, mas vamos entrar mais a fundo agora. Eu tenho que fazer a declaração dessa função da seguinte forma. Então, a primeira coisa que eu especifico é um tipo de dados, e esse tipo de dados é o tipo de retorno da função. Tá? Então, vocês lembram lá do main, né? A gente bota assim, int main, e aí depois abre e fecha parênteses e o programa, né? Lá no final do programa a gente bota return 0, né? Porque o main retorna um inteiro, por exemplo, tá? Para fazer funções que não retornam nada, o que a gente vai usar como tipo é uma palavra que é a palavra void, tá? Em geral a gente usa a palavra void para ficar explícito que a função não retorna nada, tá? A gente poderia também omitir o tipo de retorno, tá? Mas, em geral, a gente coloca o void ali explicitamente para definir que não retorna nada, tá? A gente pode também, a gente deve definir um nome para a função. Esse nome é que nem nome de variável, tá? A gente tem que definir esse nome, depois não pode reusar ele, né? E tal, tem que ser um nome único para cada função. A gente vai botar entre parênteses um ou mais argumentos, quer dizer, 0 ou mais argumentos, porque eu posso não botar argumentos, é o que a gente vai fazer aqui agora no começo, tá? E depois, entre chaves, o corpo da função, tá? E aí o corpo da função é tudo aquilo que a gente sempre fez, né? Comandos, todo tipo de comando que a gente usa, de repetição, de seleção, e todos aqueles comandos que a gente viu, a gente pode botar dentro do corpo de uma função, tá? Funções sem retorno e sem argumentos, no caso, né? A ideia delas é não retornar, ou né, elas têm que fazer as suas ações todas sem retornar nada, elas não vão retornar nenhum valor para o programa principal, tá? Como é que geralmente eu faço a declaração dessas funções, tá? Eu faço dessa forma aqui, tá? Então, eu vou usar a palavra void, vou usar o nome da função, aqui no caso eu estou fazendo uma função que eu estou chamando ela de linha, por exemplo, ela vai fazer alguma coisa, por exemplo, imprimir uma linha na tela, e os argumentos para essa função também não são, eu não vou passar nenhum argumento para a função, poderia deixar isso aqui vazio, ou posso também escrever void aqui dentro para dizer explicitamente que não tem argumentos, tá? Então, a palavra void indica nada, né, em C, basicamente, ela vai ser um marcador lá para dizer que não tem nada sendo passado ali. Às vezes isso aqui aparece no main também, vocês devem ter visto por aí, talvez, declarações do main, onde a gente coloca assim, int main void, né, para dizer que o main não vai receber nenhum argumento. Tá? Então, isso é uma possibilidade. Tá? Agora um exemplo completo. Tá? Então, eu vou declarar a função linha, né, com o tipo de retorno void, porque ela não retorna nada. Então percebam que não tem nenhuma palavra aqui dentro do return. Depois a gente vai ver exemplos de funções com return. Tá? O nome da função é linha e os argumentos que a gente passa para a função são esses aqui, né? No caso, nenhum argumento. Aqui dentro da função, então, eu vou ter variáveis locais, que a gente discutiu mais longamente agora há pouco, e nesse caso aqui, né, eu só tenho essa variável, que é a variável i, e este é o escopo da função. Tudo que tiver entre chaves aqui é parte do escopo dessa função. Então, todos esses comandos aqui vão ser executados sempre que essa função for chamada. Posso chamá-la 50 vezes, esses comandos aqui vão ser todos executados 50 vezes, tá? Inclusive os de repetição, etc. Tá? O que essa função faz? Ela roda aqui dentro de um laço, né, de 0 a 19, então 20 vezes, e imprime um asterisco na tela. Para imprimir 20 asteriscos, basicamente. É isso que ela faz. Bom, e depois um print, um barra n, né? Ela dá uma quebra de linha. Como se fosse uma linha de asteriscos e uma quebra de linha no final. Um outro
conceito importante e interessante de aprender é o conceito de protótipo, tá? Quando a gente declara funções, muitas vezes, tá, a gente usa esses protótipos para ter liberdade de declarar as funções em qualquer ordem. Então, percebam que a ordem da declaração das funções, isso significa que a ordem da declaração das funções é sim relevante, tá? É importante declarar as funções em uma determinada ordem. E que ordem é essa, né? A gente tem que declarar as funções antes de fazer chamadas para elas, porque se a gente faz a chamada para uma função num ponto do código onde aquela função ainda não foi declarada, aquilo é um erro, é um problema, né? O compilador não vai saber o que fazer nesse caso. Então, por exemplo, tá? Se eu tivesse o meu main aqui, tá? E aí dentro do main eu faço uma chamada para a função linha. Daqui a pouco a gente vai definir, vai falar um pouco mais sobre chamada de funções, tá? Mas eu faço uma chamada para a função linha aqui dentro do main. A função linha tem que estar definida nesse ponto. Então aqui nesse ponto da execução do programa, a função linha já deveria estar definida. E eu estou vendo que a definição, a declaração da função está aqui embaixo, certo? Então se eu fizer isso aqui, se eu botar a declaração da função para baixo, da onde ela é chamada, eu preciso de alguma forma indicar que essa função existe, e não só que ela existe, eu tenho que indicar que tipo de retorno ela tem, que argumentos ela recebe, todos os detalhes para que a função possa ser usada. Então, nesse caso aqui, eu posso usar um protótipo, que é essa primeira linha aqui, que é uma espécie de prévia da declaração da função, tá? Eu faço uma declaração só do tipo de retorno, o nome da função e os argumentos que ela recebe, e bota um ponto e vírgula. Então aqui, isso aqui não tem escopo, né? Não tem código, não tem variáveis locais, não tem comandos de repetição, não tem nada, né? Ele só declara que a função existe e o código dela está em outro lugar. Então o código pode estar em qualquer lugar, pode estar aqui embaixo, pode estar lá em cima, pode estar em qualquer lugar. Tá? Então o protótipo, o que acontece, né? Quando a gente começa a escrever programas grandes, né, longos, e a gente vai ter uma função principal e 10 funções, subfunções ou subprogramas, a gente pode, por exemplo, fazer funções que chamam outras funções, que chamam outras funções, e vários níveis, e a gente pode não conseguir controlar a ordem de declaração, né? A ordem de declaração das funções é muito complicada para a gente ficar controlando manualmente. Então, que em geral, vocês vão pegar programas por aí e olhar, né, programas longos com várias funções. Esses programas vão ter tipo um catálogo de funções lá no começo, com protótipos, né? Todos os protótipos de todas as funções estão declarados bem no começo do código, e aí para baixo, né, dali para baixo, tu declara as funções na ordem que tu quiser, não precisa ficar se preocupando com a ordem das funções, tá? E tem casos, inclusive, né, de chamadas circulares, né? Eu faço uma função A e uma função B, aí a função A chama a função B, a função B chama a função A, não tem como colocar elas em ordem, né? Porque elas fazem uma chama a outra. Né? E aí, nesses casos, por exemplo, eu sou obrigado a usar protótipos, não tem como fugir. Tá? Então, fica aí a dica, tá, de usar protótipos. Tá? Só destacando, né, o protótipo está aqui em cima, a chamada da função está aqui dentro de uma outra função, e a declaração da função está aqui embaixo. Tá? Sobre a chamada da função, tá? Então isso aqui é talvez a coisa que a gente mais tenha feito, né? A gente faz chamadas de função desde o primeiro programa que a gente escreveu. Bom, a gente faz declaração também por causa do main, né? Mas chamadas de função a gente faz várias. Todos os nossos programas têm chamadas de função. Chamada para o printf, chamada para o scanf, chamada para funções matemáticas, chamadas para todo tipo de função que a gente já usou até hoje, tá? Então como é que a gente faz uma chamada de função? Pelo nome da função. Em qualquer lugar do código, dentro de uma outra função, dentro do main, em qualquer lugar onde for necessário, eu chamo a função especificando o nome, tá? Então eu digo o nome da função, abre e fecha parênteses, e se tiver argumentos, passo argumentos aqui dentro, tá? Nem toda função tem argumentos, é o caso da função linha. Mesma coisa, se tiver retorno, eu tenho que receber o retorno da função. No nosso caso, a função mais simples possível é só botar o nome da função, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, está feita a chamada.
O que isso aqui vai fazer? Vai desviar o fluxo de execução para dentro da função, a função vai executar, quando a função retornar, retorna nesse ponto aqui, tá? Então, essa é uma função, a gente declarou ela como void, então não tem argumentos, ela também foi declarada como void aqui no início, né? Não tem retorno, né? Void no começo indica não ter retorno, void aqui dentro, ou vazio aqui dentro, indica que não há também argumentos, né? A gente não fornece nada de entrada para a função. Bom, retomando o nosso problema inicial, né? O nosso problema inicial, quando a gente começou a falar, acho que nos primeiros slides dessa aula, era o seguinte, né? A gente tinha um código lá que tinha um trecho do código que ficava se repetindo. Repete aqui, repete aqui, repete aqui. 3 linhas de código repetidas. Se eu quisesse fazer qualquer tipo de alteração em qualquer uma dessas linhas, isso seria trabalhoso. Eu teria que ficar procurando todos os lugares do código onde as linhas se repetem e alterar isso, e isso gera todos os problemas que a gente vem discutindo. Como é que eu resolvo isso, né? Usando as funções, tá? Isso aqui é o que esse programa produz, tá? Eu vou usar a minha função linha, então, tá? Então, a função linha está aqui, né? A declaração da função linha, a mesma função que a gente vem estudando agora nos últimos slides. Então, declarei a função linha aqui em cima, tá? Ela não tem retorno, ela não tem argumentos, ela vai ser chamada simplesmente pelo nome, né? Abre e fecha nome, abre e fecha parênteses, só. E sempre que ela for chamada, esse código vai ser executado. Aqui dentro da função, o que eu coloquei? Exatamente o código que estava repetido, né? O código que eu estava repetindo que eu estava repetindo várias vezes no programa. E aí agora, ao invés de repetir todo aquele código toda vez que eu quero imprimir uma linha na tela, eu só faço a chamada para a função linha. Então, o meu main começa, eu chamo linha, depois faço alguma outra coisa, chamo linha, faço alguma outra coisa, chamo linha de novo. Então, eu faço a chamada para a função linha 3 vezes e evito repetir esse código todo aqui 3 vezes. Claro que a função linha é uma função super simples, ela tem bem pouca coisa, mas ela poderia ser uma função eventualmente complexa e repetir um código longo e complexo 3 vezes dentro do mesmo programa pode ser um grande problema, tá? Então, tá aí para vocês, né? O escopo da função, as chamadas aqui no programa principal. Outro detalhe, né, importante e interessante de destacar é que notem, né, que eu tive que repetir uma variável aqui, tá? Então, como eu tenho um laço de repetição aqui, né, e eu tenho um laço de repetição aqui, esse laço de repetição que veio para dentro da função linha, ele precisa ser controlado. Eu não posso reaproveitar o i que existia lá no main, eu tenho que declarar uma outra variável i local aqui. Poderia declarar uma variável global, a gente já viu que isso não é uma boa ideia, né? Então o ideal é declaro essa variável i aqui só para fazer essa repetição, e aí esqueço que existe uma variável i lá no main, né? Poderia declará-la com outro nome, mas isso é indiferente, né? Como as variáveis são todas locais, aqui eu não preciso me preocupar em repetir ou não repetir os nomes. Posso usar livremente os nomes de variáveis em todos os locais do programa, tá? O resultado produzido por esse programa aqui é exatamente igual ao resultado produzido pelo outro programa que tem a repetição, né, das linhas, tá? Então, notem que não houve ganho de funcionalidade ou de desempenho. O que a gente fez foi organizar o código de uma forma que faça mais sentido, tá? O código aqui está mais bem organizado do que o código do programa anterior, tá? Bom, para essa aula é isso, tá? Fica como sugestão de um exercício para vocês aí. Tentem fazer uma função, por exemplo, para imprimir um menu de opções. Então vamos supor lá que eu fosse fazer um programa, esse programa vai ter 4 opções, né? Uma opção é fazer uma soma de 2 valores reais, a outra opção é verificar se um número é divisor de outro, imprimir uma sequência de números pares, por exemplo, ou então ver se o número é perfeito. Qualquer coisa, né? 4 opções lá. E aí, o que é um bom exercício, né? Escrevam, ao invés de escrever esse menu de opções dentro do programa principal, né? Façam uma função, chamem essa função, por exemplo, de menu de opções e escrevam o código, né, que imprime esse menu dentro lá dessa função.
Aí depois, por exemplo, vocês podem fazer no programa principal a chamada da função e tratar a entrada do usuário, né? Fazer a leitura da opção que o usuário vai digitar. Dá para fazer assim, né? Verificar se a opção está válida ou não está válida, reimprimir o menu de opções se o usuário digitou uma opção inválida. Dá para fazer várias coisas aí interessantes com esse programa, tá? Tentem fazer esse exercício aí bem simplesinho e depois, né, tirem dúvidas sobre se vocês conseguiram ou não, tirem dúvidas com a gente pelas plataformas, tá? A gente faz isso aqui também na aula prática, tá? Então tá, valeu, até a próxima.